Bem, nós vamos ver agora as funções inversas. Funções inversas. Bom, se eu tenho uma função y f de x, x em função de y, eu posso ter na função inversa um x com função inversa de y. Né? Então, se eu tenho y f de x, eu vou ter x f menos 1 de y, que é a função inversa, né, de y f de x. Bom, eu posso transportar isso para um exemplo econômico. Normalmente, vocês vão ver isso nas aulas de Introdução à Economia. Normalmente a gente usa, desde Alfred Marshall, né, um economista clássico famoso, normalmente a prática é trabalhar com o preço aqui no eixo vertical, eixo das ordenadas, e a quantidade, nesse caso a quantidade demandada, no eixo horizontal das abscissas. E aí eu teria uma curva desse tipo assim, né? Uma curva de demanda, tá? Que seria preço em função da quantidade demandada. Bom, preço seria variável dependente e a quantidade demandada seria variável independente. Isso quer dizer que eu tenho uma relação negativa entre quantidade demandada e preço. Toda vez que eu aumento o preço, ou seja, quando eu venho para cada curva, o preço está aumentando e a quantidade demandada está caindo. Né? Por exemplo, se eu tenho um preço... Opa, ficou torta a minha reta. Se eu tenho um preço aqui, por exemplo, ou, de novo, se eu tenho aqui, se traceja, opa, tá difícil. Se eu tenho um preço aqui, por exemplo, de R$5 pelo meu produto, né? E aqui eu tenho uma quantidade igual a 100 para R$5. E o preço aumenta para R$10, a quantidade poderia cair para 80. Tá? Ou até menos, vou botar aqui 40. Tá? Então, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Nesse caso, eu estou trabalhando com preço em função da quantidade demandada. Isso é a prática comum nos livros de introdução à economia, né, já há alguns séculos, né, desde 1800 e pouco é assim, um livro do Marshall, né, e até hoje não mudou. Agora, se eu quero trabalhar com economia matemática, a prática muda, né, ela fica um pouco diferente. Ela fica assim. Nós trabalhamos normalmente com a ideia de quantidade demandada em função do preço. Então, nós ficamos com a seguinte equação, como nós já vimos, né? Quantidade demandada em função do preço. Né? Nós trabalhamos com a quantidade demandada no eixo. Né? Aqui, vou fazer um gráfico rápido. A quantidade demandada fica aqui e o preço fica aqui. A quantidade demandada passou a ficar como variável dependente e o preço como variável independente. Uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é a ideia de trabalhar com a noção de variável independente e dependente, não mais ficar preso aos x, y da vida. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma quantidade demandada igual a A menos BP, para usar a notação matemática, eu posso ter aqui, fazer da seguinte forma, posso fazer a quantidade demandada menos A igual a menos BP. Trocando de lado, eu ponho aqui BP igual a menos a quantidade demandada. Só troquei de lado para isolar o preço. E aqui eu tenho que o preço é igual
A menos a quantidade demandada sobre B. Portanto, vou subir um pouco aqui. Eu tenho que o preço é igual a A sobre B menos QD sobre B. Isso aqui é a função inversa. Eu inverti, né? Inverti a função. Aqui está QD em função de P, aqui eu botei P em função de QD. Então eu fiz aqui a inversão da função. Tá? Bom, continuamos sobre função inversa no próximo clipe. E aí vamos trabalhar já com outro exemplo. Né? Voltamos àquele exemplo de consumo e renda. Até o próximo clipe.